Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores, mulheres e homens pré-históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bibliobunker. Hoje eu não sou Morsa, eu sou Arqueodobenos, o Morsa pré-histórico. E hoje nós vamos destrinchar a pré-história. Como vamos fazer isso? Não sei ainda. Eu sou o Sanzio e em todos os episódios do Bibliobunker até hoje, em pelo menos um momento, a gente zoa portugueses. Eu quero saber como que vão dar um jeito de zoar português quando Portugal nem existe. Ah, mas a região onde fica Portugal existe. Ai, meu Deus. A galera clamou muito por ele e ele tá aí de volta. Thiago Paraquedas. Então, galera, a gente tá aqui pra falar de pré-história. E eu vou falar com vocês, se esse povo pré-histórico andou tudo isso que a história conta, eu acho que eu não sou ninguém na vida. E por último, mas não menos importante... Saudações ouvintes, aqui é o Teorba Man. E a melancia nem sempre foi verde por fora e vermelha por dentro. Filosófico. Porra, existiu uma melancia azul? Que porra é essa? Eu tô curioso agora. Você vai descobrir. Com essa voz aí, até minha avó ficava com o peito duro. Mas vamos lá pra pré-história. Eu queria começar, na verdade, falando sobre o que é pré-história. No último episódio a gente começou explicando o tema e a pré-história ela precisa de uma explicação. Senta que lá vem a pré-história. Se todos nós aprendemos na escola que o marco principal de divisão entre a pré-história e a proto-história é a invenção da escrita. Todo mundo já sabe disso, que a partir de quando o ser humano começou a desenvolver um jeito de armazenar as suas histórias que não seja a tradição oral, nós entramos na história de fato. Mas se você chegar hoje e procurar no Google o período da pré-história, você vai ver que ele está datando de 3 milhões antes de Cristo até 1000 antes de Cristo. E a Idade Antiga, ela data de 4000 antes de Cristo até uns 400 mais ou menos ali depois de Cristo. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Porque, por exemplo, se 4000 até 500 é a Idade Antiga, e se a pré-história vai de 3 milhões até 1000, vocês concordam comigo que existe um momento onde elas estão se chocando, né? Afinal de contas, se você pensar 1500 a.C., se você pegar em tempo datado, ela está ao mesmo tempo, tanto na pré-história quanto na Idade Antiga. E por que isso acontece? Por que, afinal de contas, está na Idade Antiga ou está na Idade da pré-história? Isso acontece também nas próprias divisões da pré-história em si, especialmente na segunda parte da pré-história chamada Idade dos Metais. Isso acontece, na verdade, porque foi proposto por um arqueólogo, onde a gente tem a pré-história, que é dividida entre Idade da Pedra e Idade dos Metais, e ela ainda assim é dividida e ramificada de novo. Esse arqueólogo sul-africano, ele propôs o seguinte, que era injusto você datar o tempo em passagem dos anos, porque em alguns lugares do mundo, enquanto as pessoas estavam desenvolvendo a escrita, outros nem sabiam como manejar metais ainda. Então ele propôs, e essa classificação é muito usada hoje em dia, é considerada a padronizada, não vou dizer correta, porque se tem uma coisa que a gente vai aprender nesse programa é que na pré-história não existe correto. Tem uma frase que o Paraquedas falou no segundo programa, que eu gostei bastante, eu comecei a atribuir ela no meu vocabulário, é um achismo concreto daqueles que entendem. No nosso caso aqui em específico, é um achismo concreto daqueles que não entendem. Enfim, não existe certo, mas é o mais aceito, de que essa divisão de pré-história para a Idade Antiga, especialmente o que a gente chama de Antigo Oriente, que são as civilizações do Crescente Fértil, Mesopotâmia, Anatólia, etc., eles, na verdade, dividiam
a chegada do homem da pré-história para a Idade Antiga com base na tecnologia que aquela civilização daquele momento tinha. Então, respondendo a pergunta, em 1500 a.C., a gente tá na Idade Antiga ou na pré-história? Aí vem aquele negócio da física. Depende do referencial. Depende de quem você tá analisando. Alguns podem estar na pré-história, alguns podem estar na Idade Antiga. Depende a resposta primordial. Não é 42, é depende. Depende, exatamente. Tudo depende, cara. Vamos fazer uma analogia pros tempos atuais. É tipo o japonês cagar numa privada, tipo, muito high-tech, e o brasileiro cagar numa fossa. A gente tá na mesma época, só que coisas completamente diferentes, outras tecnologias. A idade da Antiguidade Oriental, nós não vamos abrir muito, assim, expandir muito ela, porque ela foge do programa, ela já pertence à Idade Antiga. Mas que realmente as civilizações da Mesopotâmia, Anatólica e Oriente Fértil, elas estavam muito evoluídas com o resto do mundo. Elas realmente estavam além. Em outro patamar. Né? Elas não estavam mais na pré-história. Mas e essa tal de pré-história aí? Como que ela é? Ela é dividida especialmente em Idade da Pedra e Idade do Metal. Muita gente confunde dizendo que pré-história é a mesma coisa de Idade da Pedra. Mas ela não é a mesma coisa. A Idade da Pedra seria o primórdio da pré-história, o início de tudo. Ela é dividida em 3 períodos: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. E os Flintstones entram aonde aí? Que usa dinossauro como máquina e boa? Cara, os Flintstones entram em outra dimensão. Inclusive tem uma teoria da conspiração que os Flintstones são futuro. Vocês já ouviram essa? Não. Eu vi uma teoria da conspiração em que dizia que os Flintstones e os Jacksons é o mesmo universo, porém classes sociais completamente distintas. Os mais ricos estão no futuro voando acima do chão, enquanto os mais pobres são os Flintstones. Eu tô que nem o Nick Roll do Big Mouth explodindo a cabeça assim, ó. A teoria de que os Flintstones, na verdade, são do futuro e não do passado é porque eles comemoram o Natal. E não tem como você comemorar o Natal na pré-história. Depende. Que era comemorado o solstício de inverno, que é exatamente a data onde entra o Natal. Não vamos entrar no mérito de adaptação cristã no meio de feriado pagão, mas... Mas então, na Idade da Pedra, vocês já devem ter ouvido falar aquela divisão entre pedra lascada e pedra polida. Pedra lascada seria o Paleolítico, que é o início de tudo. Por tabela, né, o pedra polida seria o Neolítico. E o Mesolítico seria aquela divisão entre os dois, para não ficar, tipo, muito diferente, muito distante uns dos outros. Tinha um Mesolítico ali, que era o meio termo. E o quanto vale essas pedras? Uma curiosidade muito foda é que na ilha de Yep, eu não sei se assim se pronuncia, no Oceano Pacífico, eles têm até hoje o costume de trocar, a moeda deles são basicamente pedras. São anéis de pedra e de acordo com o tamanho varia-se o preço. Como se fosse uma pedrinha vale R$1 e uma pedra de 100 quilos vale R$200. Então eles tinham e ainda têm esse costume de negociar, de ter a moeda como pedra. Então a pedra pode valer muito, depende de onde você tá. Valorize suas pedras. We love pedras. They're rocks! No, they're minerals! Jesus, Marie! Depende do que a gente considerar construção ou não. Já existiam algumas das primeiras construções do mundo. São atribuídas aos homens pré-históricos. Uma curiosidade interessante que uma das primeiras construções do mundo depende do ponto de vista também, porque tem gente que não considera uma construção, é um moledro português. Um moledro, basicamente o seguinte, ela é uma tumba bem primitiva. A pessoa morria e se jogava um monte de pedras em cima dela até formar um montinho. E isso é um moledro. Tem no Brasil, né? No Nordeste, né? Umas coisas assim, né? Eu acho que sim. É uma tradução portuguesa o moledro. No Parque Nacional da Serra da Capivara, lá é o maior sítio arqueológico, acho que da América Latina. Tem alguns tipos de achados que são dessa maneira. Até fora também, na Irlanda, tem algumas tumbas, elas seguem esse padrão também. Tem a tumba e em volta dela ela é cercada, o perímetro dela é cercado por pedras. Até alguma coisa a ver com ritos religiosos, alguma coisa do tipo. Você falou que o moledro, ele é um costume português. Aqueles monolitos, mega monolitos que o povo da pré-histórica tinha, eu não entendo direito o motivo deles, mas tem um que eu consegui achar uma pesquisazinha. É um moledro português. Ele tem um formato um tanto quanto fálico, um pouco estranho. Não, você não vai zoar português aqui, não. Sim. Filha da puta. Pra história do português, ele vai lá e faz uma piroca de pedra.
Mas, bom, esse moledro, por mais que eu ache o formato dele um pouco estranho, ele é bem legal. Parece que ele tinha alguma ligação muito direta com o solstício de verão. Então, você pode ver que desde a pré-história, há muito tempo atrás, eles tinham um conhecimento básico ali sobre estações ou alguma coisa do gênero. Não tipo, vai ficar frio, vai ficar quente. Não, mas eles tinham um conhecimento relativamente preciso. Em que não eles é como construíram... se eles tivessem um instituto meteorológico absurdo, né? Mas eles tinham um conhecimento específico, porque basicamente a sombra desse moledro vai bater em um determinado local no solstício de verão. Além de moledros e coisas, é importante a gente falar um pouco sobre os homens, né? Os seres humanos pré-históricos. Os primeiros hominídeos. Quando a gente fala hominídeo, se refere a um grupo que inclui nós, seres humanos, os chamados apes, né? Os macacos sem rabos. Que tá lá chimpanzé, gorila, macaco bonobo, orangotango, que são os animais chamados de apes em inglês, que aqui no Brasil chamam tudo de macaco, né? Mas em inglês tem essa divisão entre apes e monkey. Uma leve correção, na verdade, que em português você também tem, é macaco e símio. O símio é aquele primata que ele tem uma aparência mais humana. Ele não tem rabo, ele geralmente tem o polegar opositor, né? Ele anda de maneira pouco menos quadrúpede do que um macaco. Seria o ape, seria símio em português. Só enfim. Então, todos nós somos desse grupo de hominídeis. Na verdade, se eu pensar, nós somos macacos, não tem por que ter essa divisão. Para poder simplificar melhor isso, a gente pode entender mais ou menos, assim, bem por fora, como é que funciona a evolução. Primeiramente, humanos, gorilas, chimpanzés, todos nós descendemos de um ancestral comum. E a partir de um ancestral comum, quando ele se divide por algum motivo, ou muda de lugar, por exemplo, a floresta desconecta. Acho que o exemplo didático da evolução, e que dá para acompanhar bem, é o bonobo e o chimpanzé. Se você pega o traço genético deles, eles, se não são exatamente iguais, tem pouquíssimas bases nitrogenadas diferentes. Mas o bonobo, ele é um pouco menor e bem mais carinhoso. O chimpanzé, ele é maior e bem mais agressivo. Se você tacar no Google agora, bonobo e chimpanzé, você vai ver que eles são super parecidos. O que muda mais é o comportamento. E esse comportamento, estima-se que, em determinado momento, viviam bonobos e chimpanzés. Aliás, um ancestral comum que não seria nem bonobo nem chimpanzé, em alguma planície, e se desenvolveu um rio. E você vê que nesse rio, quem fica de um lado teve um comportamento específico, quem fica do outro teve outro comportamento. É provável que quem fique do lado dos bonobos, aqueles que eram mais dóceis, aqueles que eram menor, foram favorecidos pela natureza, e do lado dos chimpanzés, aquele que era mais agressivo. Eles conseguiram sobreviver melhor e acabaram passando essas características para frente. Então esse é um exemplo meio didático assim, de evolução, onde a gente vê que um meio externo que, infelizmente, hoje em dia pode ser causado pelo homem também, não apenas natural, ele pode dar origem a uma evolução, a uma raça ou, quiçá, até uma nova espécie. Exatamente, Sanzio. Isso aí é um belo exemplo de o que é uma especiação, né? De como ela pode ocorrer. Eu achei bem legal o que o Sanzio falou, porque uniu bem os dois conceitos de vocês. Às vezes, se surge um deserto ali com os recursos muito mais escassos, faz sentido que uma determinada população desses hominídeos fique muito mais agressiva que uma outra, porque ele tem que lutar para sobreviver mesmo, e em região muito próximas, né? Então, assim, dá para enxergar bem o porquê que é dessa diferença, né? Inclusive, voltando à questão da pré-história, muitos falam que os aborígenes australianos e os índios brasileiros, eles ainda estariam na pré-história em 1500, porque eles não desenvolveram muitas coisas, nenhum tipo de construção ou alguma tecnologia avançada. Mas é justamente por essa coisa de necessidade. O cara tava ali, ele tinha água doce, ele tinha comida, ele tinha, sei lá, a oca dele, e mesmo assim, o índio brasileiro, ele conseguiu domesticar muitas espécies de plantas. Sim, isso inclusive mudou a característica dos biomas nacionais, das vegetações. Todos esses frutos que a gente come no Cerrado, pequi, araticum, não existiriam da forma que a gente conhece se não fosse o manejo dos índios. Eu gosto muito também da maneira que os índios brasileiros tratam essa questão da planta, porque para eles é uma questão sagrada. Eles criam histórias e lendas para explicar aquelas plantas. Eu lembro quando eu tava
no prezinho e a professora me ensinava sobre a lenda do Guaraná. Eu acho isso muito legal. E tudo tem lenda, né? A mandioca, o guaraná, o coco tem lenda. Eu acho isso muito incrível. A mandioca tem lenda? Sim, você nunca ouviu a lenda da mandioca? Reza a lenda que tem que se saudar a mandioca, cara. Até se a gente for pensar em algo mais cultural, evidentemente somos todos seres humanos. A gente não teve uma especiação em questão de se tornar uma nova espécie. A gente teve hábitos culturais específicos de cada lugar. O ser humano também, como toda espécie biológica, ela foi se adaptando, provavelmente por causa das suas dependências ambientais também. Gostaria de fazer um complemento, como estamos no assunto da evolução, especiação. Quando a gente fala em evolução, vem logo aquela imagem, né, do chimpanzé curvado, quadrúpede, aí o próximo é um pouco menos quadrúpede, a outro já mais ereto, a outra é tudo ereto, e o último é o ser humano, a gente conhece tudo ereto, tal, com a coluna retinha, sabe? Mas isso aí é um exemplo errôneo, porque os chimpanzés estão entre nós. Então, você não pode falar isso como que o chimpanzé gerou o ser humano. Não é assim. Nós descendemos de um mesmo ancestral lá atrás, um ancestral em comum. Então não foi essa coisa de você tá ereto, depois começa a levantar tal, e chega, sabe? E você fica ereto naquela imagem tão clássica que a gente vê quando fala sobre evolução. Inclusive, uma curiosidade que o Theorba Mempo falou aí, o Australopithecus, os indícios dizem que ele provavelmente começou a andar de forma ereta porque eles passavam em áreas pantanosas. Para não molhar o corpo inteiro e ficar mais pesado, por causa desse tipo de coisa, eles foram desenvolvendo uma espécie de... não desenvolvendo, mas que por causa desse tipo de área pantanosa, aqueles que tiveram a coluna mais reta, né, foram se adaptando melhor e dando origem àquele esquema da evolução que... Sim, só que a ciência ela é feita de teorias, evidências, e às vezes uma evidência ela pode contradizer uma outra. Existe agora uma teoria a respeito de um hominídeo chamado Sahelanthropus. Esse hominídeo, ele é, digamos assim, aquele ponto de partida, ele é o descendente em comum que o ser humano tem com o grupo dos chimpanzés. Olha que louco, esse hominídeo Sahelanthropus, só contaram o crânio dele, né? Mas pela forma que o furo do crânio que entra em contato com a espinha dorsal... a gente chama de forame magno. Pela forma que ele se conecta, sugere que ele andava ereto. Então, muito antes, atrás, já surgia esse ancestral que andava ereto. O que você pode imaginar agora? A partir desse Sahelanthropus, surge a linhagem que vai dar origem ao Homo sapiens, os humanos, e outra linhagem que vai dar origem aos chimpanzés. Esse Sahelanthropus, um grupo dele foi ficando cada vez mais ereto até chegar ao ser humano, mas outro grupo foi ficando cada vez menos ereto até ficar quadrúpede e chegar ao chimpanzé. Então, não é aquela coisa errônea como o homem veio do macaco, mas talvez o macaco pode ter vindo do homem, entre aspas, hein, colocando grande aspas, porque todos somos macacos, né, se for pensar. Pra encaixar no assunto, é bem da verdade que o estudo da história, da pré-história aí, ela se torna muito mais simples quando a gente tenta colocar sobre uma linearidade, uma linha do tempo, fazer uma linha cronológica. Mas era uma pandemia de povos, era de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Acaba que, pela dificuldade de estudo disso, a gente perde onde uma característica, às vezes de andar ereto ou de andar de forma quadrúpede, a gente perde da onde ela surge e da onde ela se ramifica. Então, assim, provavelmente existiram hominídeos diferentes em mesmas épocas vivendo juntos, mas que eles podem ter surgido de ramificações totalmente diferentes. Então, assim, sobre uma ordem cronológica, fica muito mais simplificado o estudo do que você imaginar que durante um mesmo tempo, uma mesma era, tinham hominídeos totalmente heterogêneos e muito diferentes, entendeu? Tem uma coisa para perguntar aqui para vocês. Aquela datação entre os períodos da pré-história, elas datam especialmente as tecnologias que os hominídeos foram inventando, né? O fogo, a caça, o sedentarismo com plantio agrícola, etc. E um dos primeiros marcos de coisas feitas pelos hominídeos, antes até da caça, ao que tudo indica, por meio de datação de potássio e argônio, que é uma maneira de você datar as coisas que não são quimicamente estáveis, por exemplo, pedra ou algum material ali metálico que você não consiga saber exatamente com carbono 14 qual que é a datação daquilo, você usa o potássio e argônio. E por meio dessa... rocha, porque você vai deixar os geólogos putos, rocha. Rocha.
Potássio argônio, ele é muito usado, então, para essas rochas. Enfim, é datado até de antes do que a caça, um costume que todos os hominídeos têm e que é muito raro a gente ver no mundo animal, que os hominídeos enterravam os defuntos. Por que vocês acham que isso acontece? Todo homem pré-histórico, ele desde antes de caçar, ele já enterrava aqueles que morriam, que eram próximos a ele. Por que vocês acham que isso acontece? Cara, eu imagino é porque medo de fogo fato, aquele foguinho azul. Eles ficam, não, demônio, sai. Não consigo imaginar outro motivo. Não, que coisa absurda. Eu imagino que é tipo assim, pra não chamar a atenção de outros animais pra aquele corpo, alguma coisa do tipo. Eu fico pensando também se não é pela própria proliferação das doenças, né? A gente vê muito em bugio. Desculpa se a gente estiver usando muitos exemplos biológicos, mas é porque aquele negócio que a gente falou no início, a pré-história, ela é uma coisa muito interpretativa, assim, não tem umas fontes, então você acaba tendo que buscar âncoras no mundo atual. Você vê muito bugio, por exemplo, quando um deles morre em uma respectiva região, eles migram, com medo do perigo que levou aquele bugio a morrer. Bom, talvez possa até ser por isso, né? Ver, o cara morreu, vamos enterrar ele aqui, que ele pode estar passando doença, ou alguma interpretação primitiva que o homem teve disso, e que seja algo interessante de se discutir. Mas a gente entra naquela seara também de que os povos eram muitos, são ainda heterogêneos, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. O Sanzio falou de práticas funerárias na pré-história. Recentemente, aqui na Lapa do Santo, em Matozinhos, aqui em Minas Gerais, eles acharam alguns rituais funerários mesmo, de trocas de membros de corpos. Por exemplo, tinha um hominídeo adulto, ele trocava a cabeça do hominídeo adulto por uma mais jovem feminino. Não se tem o porquê disso, mas que nem o Sanzio falou, quando a pré-história é estudada, ela vai muito de suposições daquilo que a gente observa atualmente. E isso pode causar alguns erros, porque assim, há quem imagina que essa troca de membros seja por contexto religioso. Mas o contexto religioso, ele vem de um determinado tempo pra cá, que talvez ele não era tão importante naquela época. Então assim, fica muito no ar o que os povos da pré-história, eles tinham como cultura base, ou eles tinham como costume. Vai muito da suposição e daquilo que corrobora naquele ponto que foi estudado para modificar o fato, entendeu? Um ponto interessante da evolução também foi aquela grande migração. Os continentes eram muito parecidos com o que a gente tem hoje. Os continentes eram o mesmo formato, suas silhuetas e tal. A diferença era o volume de água, né? Como, de acordo com o congelamento dos polos, o nível do mar era diferente. Existiam porções de terras que não existem hoje, que na época eram pontes, né, que conectavam lugares que hoje em dia são separados. Hoje em dia são ilhas, por exemplo. E às vezes também não só pontes, né? Mas pelo fato de que você falou aí da diferença do nível do mar, uma das teorias de como o homem chegou na América mesmo, que ele foi da Etiópia até a Austrália, e da Austrália desenvolveram alguma espécie de jangadas primitivas e foram passando por ilhazinhas no Pacífico que hoje em dia não existem, justamente por essa diferença do nível do mar. Se não me engano, existe hipótese que houveram duas colonizações, uma dessas que veio pela terra e a outra que veio também pelos mares, né, pela Polinésia, porque teve uns hominídeos que não eram homo sapiens, que eles já construíam canoas e eles conseguiram colonizar a Austrália. Então, a partir disso, eles já tiveram acesso. Se eles construíssem boas canoas, conseguissem navegar bem, já teriam acesso às Américas. Teve umas imagens que mostram uma colonização vindo lá do norte, descendo pelas Américas até os Andes, e outra vindo pela Polinésia, passando pelo Oceano Pacífico e chegando na América do Sul. Só para corroborar isso que o Teorba falou, eu vou citar aqui de novo o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. A partir dele, há a constatação de que teve naquele sítio arqueológico ali presença de preguiças e de mastodontes há cerca de 10 mil anos, e que já nessa época aqui no continente sul-americano tinha presença de hominídeos, como a Luzia, por exemplo, é datada de 11 mil anos atrás. O fato dessas duas coisas se aproximarem refutam aquela relação do Estreito de Bering, mas que talvez eles tenham vindo realmente por esses barcos que eles navegaram meio que à deriva e chegaram aqui no continente sul-americano sem ter que dar aquela volta pelo norte do mundo, né? Inclusive, então, paraquedas, pela reconstrução da face da Luzia que eles fizeram, hoje em dia o crânio dela se perdeu, queimaram o crânio lá no Museu Nacional, mas pelos traços dela você vê que ela era uma mulher negra.
Então, talvez ela veio da África também por canoa. A transição de espaço e tempo para ela passar pelo norte fariam com que os traços seriam alterados e que seria muito mais plausível ela ter feito um trajeto muito mais retilíneo de África até o continente sul-americano. Como nesse período as Américas e a África eram um pouco mais próximas, né? Afinal elas se separam quanto 20 centímetros por ano, existe um trecho que é realmente bem próximo, né, daquela parte oeste da África com o nordeste do Brasil. Então não era impossível. Era muito difícil, isso a gente tem que concordar. É um pensamento muito abstrato, porque você pensa assim, as grandes navegações são de 1500, mas a gente já viu muito que a história é heterogênea. Ela vai e volta em alguns momentos. São momentos de grande boom de tecnologia, mas que por questões climáticas ou outras questões, elas acabam retroagindo, mas depois elas evoluem de novo. Então assim, a gente pode estar vivendo um grande ciclo agora de boom tecnológico, mas que daqui no futuro, por algum motivo, a gente vai retroagindo. É uma descoberta que pode mudar o rumo da história. Vou pegar aí o que o Theorbaman falou, fazendo o cálculo pelo distanciamento, aproximadamente no período Neolítico, África e América eram 10 quilômetros mais próximas um da outra. Parece ser tanta coisa assim, mas já ajuda. Não faz diferença, não é? Então era difícil do mesmo jeito que era. Mas considerando que talvez teriam aquelas ilhotas, igual vocês falaram, algumas porções de terra, torna-se possível, plausível. O Estreito de Bering é uma teoria foda pra caralho, mas infelizmente ela parece ser meio nhé. Porque ela é muito foda, cara. Tipo, o Alasca e a Rússia congelaram ali, ficou sólido e todo mundo passou e foi cabuloso, enfrentaram o urso e... Tá, tô começando a extrapolar, mas... frio, sem guerra. Então já tô começando a fazer fanfic do Estreito. Exato, começar a escrever um livro. Mas, infelizmente, ela é bem refutada. Vocês sabem por que ela é refutada? Porque se a gente pensa assim, de um supercontinente, de um clima muito ameno para que isso tudo solidifique e vire um caminho de passagem possível. Eu não sei se até nos dias de hoje a gente tem capacidade de sobreviver a uma condição tão extrema durante muito tempo. O gelo é quase um deserto. Nada nasce, é muito difícil de se cultivar alguma coisa ali, mas talvez seja um dos motivos que o Estreito de Bering ele pode ser refutado, porque a condição climática era muito adversa, entendeu? Eu não acho que ele deve ser refutado, porque é só pensar o ser humano, como falaram anteriormente, o ser humano se adapta a tudo. A seleção natural acabou selecionando seres humanos que seriam mais resistentes ao frio, como por exemplo os esquimós. Então, se eu pensar, talvez seria um povo parecido com os esquimós que atravessaram o Estreito de Bering. Como fora adentrando ao continente, talvez. Bom, não sou especialista, tá, gente? Isso aí é uma ação minha. É um achismo concreto daqueles que não entendem do assunto. Mas talvez aí, a partir que chegou um povo parecido com os esquimós, chegaram na região de Canadá, parte ficou por lá e parte desceu, dando origem aos índios norte-americanos, talvez seja por isso. O Estreito de Bering, apesar de muitos historiadores refutarem ele, é provável que o que se tem hoje em dia, o que é um consenso entre a história em geral, é que na verdade não existiu uma única migração para as pessoas chegarem até a América. Então é provável que tenha tido várias, podem ser uma pelo Estreito de Bering, outra pela Polinésia, outra veio direto da África, enfim. É possível que tenha vindo várias migrações dos povos até a América. É muito complexo a gente pensar nisso também, né? Porque uma coisa que eu tava fazendo durante o estudo do tema, que antes, era pensar, por exemplo, nessas rotas migratórias. O que esses povos acharam quando eles chegavam em terras totalmente desconhecidas? Se em 1500 já tinha um relato de algum medo desse tipo, imagina naquela época que as coisas, que nem a gente falou, existia preguiça gigante, mastodonte. O que era isso, a dimensão disso pra época? Por isso que eles falam que algumas teorias talvez elas falhem em alguns pontos, porque o ser humano tem a capacidade de adaptar a muita coisa, mas que há condições tão extremas que a coisa fica difícil de ser acreditada e creditada também.
gente tava falando entre os marcos, né? E uma dos importantes marcos para a evolução do ser humano, para que ele comece a ser sedentário, foi a chamada primeira revolução agrícola da história, que foi quando o homem começou a domesticar as plantas, começou a plantar, e o nego começou aí falando que tinha melancia azul. Eu quero saber como é que é esse negócio aí. Vamos lá. O que é a domesticação das plantas, né? É simplesmente quando faz um cara, numa tribo, passa a perceber que à medida que eles vão jogando o resto de frutas, né, de sementes, do local onde eles moram, da vila, começam a nascer as plantas que eles haviam coletado antes. Então eles já perceberam que, a partir dessa semente, vai nascer uma planta e vai gerar esse outro fruto. Aí começou a agricultura. Com o passar do tempo, começou a acontecer o que é chamado de seleção artificial. O próprio ser humano, que através de características, por exemplo, de uma planta, ele vai querer que essas características se mantenham em outras plantas. Isso começou de uma forma não intencional. Vamos colocar o exemplo do milho. O milho, ele é uma grama, ele é da família das gramíneas. E nessa época, ele era realmente do tamanho de uma gramínea, uma pequenininha. A espiga era muito pequena, com poucas sementes. Aí o que aconteceu? À medida que eles iam coletando pela região essas sementes, eles acabaram percebendo que alguns que tinham sementes maiores ou mais sementes, eles tinham mais interesse por esses indivíduos. Então eles pegavam esses que eram de mais interesse e levavam, caso eles levavam até para consumir, nem pensavam em plantar. Mas talvez, de forma não intencional, eles acabaram deixando as sementes no local e acabaram tendo um milho na região lá com uma característica diferente dos que eles costumavam encontrar. Tá ligado que o milho não é digerido? O cara cagou, tá ligado? O milhinho lá, pô, já tava até fertilizado. Que loucura. Eu acho que não nasce assim, mas eu ia falar que esse tipo de adaptação, ele não é tecnicamente uma seleção natural, porque, por exemplo, se você tem uma planta específica que os meios de reprodução dela, os meios que ela tem para se desenvolver, seja desenvolver um fruto muito doce que espalha sementes para frente, ou sei lá, um dente de leão que ele tenha mais pétalazinhas brancas para ele poder espalhar mais sementes. O fato do milho ter mais caroço, possivelmente atrair mais animais para digerir ele, para tentar comer ele e levar as sementes dele para além do horizonte onde existe um lugar bonito e tranquilo, não seria uma espécie de seleção natural, porque se ele tem mais sementes, ele tá atraindo mais pessoas, mais animais. E se ele tá atraindo mais animais, ele acaba que propaga a espécie dele para os outros lugares também. Você não acha que é realmente um bom argumento. Os autores, eles podem ter opiniões que vão ou concordar com a sua ou discordar. O que eu imagino aqui, seleção artificial, aquele momento é que o ser humano que mexe. Quando é de uma forma que é, igual você falou do dente de leão, que ele cria mais sementes para se espalhar, inclusive, uma curiosidade, o dente de leão é a espécie de planta que mais espalhou. A partir do momento que é o ser humano que bota... O dente de leão é tipo o DNA do Catra. É, do Gengis Khan, né? Mas então é isso. Eu imagino que, a partir do momento que é o ser humano que influencia nisso, é chamado de seleção artificial. Mas essa seleção ela pode ser intencional ou não intencional. Igual supõe que aconteceu com o trigo, né? É que o trigo selvagem, ele assim no momento que ele amadurecia, as sementes caíam no chão e elas não eram coletadas. Devido a uma mutação genética, um outro trigo amadureceu, mas a semente não caiu, esse trigo foi coletado e foi levado para poder cultivar novos trigos. E aí a característica genética dele prevaleceu sobre os outros. Mas isso dizem que foi sem intenção. Mas também pode acontecer, a partir do momento que o ser humano ele começou a entender como é que funciona a agricultura, começou a existir a seleção artificial com intenção. Então ele via lá que tinha um milho que tinha realmente uma espiga muito maior, com mais sementes. Aí, vamos selecionar essa aqui, vamos reproduzir, fazer sementes só com esses aqui. Aí, a partir desse momento, com o passar dos anos, foram surgindo milhos e outras plantas com características de mais interesse. Então, foi a partir da seleção artificial e através de seleção de características interessantes, distintas, mas muitas vezes de uma mesma espécie, que chegamos às variedades de plantas que nós temos hoje. Aí que eu quero chegar na melancia. Até que enfim! Como eu disse no começo, a melancia é verde por fora, mas é vermelha por dentro, igual dizem o pessoal lá da política. Nem sempre foi assim. Quando você parte uma melancia no meio, você vê, né? Ela tem a casca verde por fora, aquele miolo vermelho, e você tem aquela parte, aquela entrecasca que é branca. Mas a parte mais interesse é a parte vermelha, porque é mais doce, mais saborosa. Mas como é que era a melancia, vamos supor, alguns séculos atrás? Isso é coisa recente. Você pode até pesquisar, tem uma pintura do século XVI que demonstra isso. Mostra que a melancia, ela, além de ser menor do que hoje, ela tinha pequenos, entre aspas, gomos com essa parte
vermelha que a gente conhece hoje em dia. É tipo uma jaca. Bem, imagina como se fosse uma abóbora, a abóbora moranga, por exemplo. Ela não tem... Um buraquinho, meio que um buraco, assim. Ela tem um buraco, exato, ela tem um buraco onde estão sementes e aquela parte mais sólida, né? Esses buracos são chamados de lóculo. Antigamente, a melancia, ela tinha esses lóculos vermelhos, mas eram circundados por essa não é entrecasca, mas vou chamar assim, entrecasca branca. Então, pra você comer melancia na época, era na colher, porque era difícil, né, de você picar, igual a gente come hoje, né? Pica ela em quartos e come por inteiro. Aí, com o passar da seleção artificial que foi feita, toda a melancia, a parte de dentro dela fosse vermelha. E aí, esse é um exemplo de uma seleção artificial recente. E coisas séculos atrás, a melancia era bem diferente do que é hoje. Só pra corroborar o que você tá falando, eu não sei se alguém já teve a mesma experiência que eu. Essa imagem, vocês podem procurar, é só pesquisar a melancia do século XVI que vocês acham. Eu já vi uma melancia, nos dias atuais, que ela segue um pouco esse padrão da parte mais suculenta do fruto, que ela faz um pequeno redemoinho ali, não sei se dá pra falar assim, mas que claro que ela não tem o mesmo padrão que vocês vão ver na pintura, mas que se assemelha muito. Então assim, dá pra gente ver alguns traços disso que ajuda com isso que o Theorba tá falando, porque você consegue ver alguns traços daquilo que existia para o que é hoje. Eu tava lendo também pra ver quais foram os primeiros objetos, as primeiras coisas, enfim, primeira coisa que o ser humano meteu o bedelho e ficou pra sempre, né? Entre elas, é claro, as pinturas rupestres, que todo mundo lembra sempre, né, daqueles desenzinhos. O que me chamou a atenção também foi que como que faz, né, pra tentar pensar um pouco mais sobre como eram as espécies e tal. Uma das principais coisas às quais você retira informação da pré-história são os coprólitos. Vocês fazem ideia do que sejam isso? Não. Copro tem a ver com fezes? Exatamente! São os cocôzão pré-histórico. Uma das principais fontes sobre os materiais pré-históricos são os coprólitos, são os cocôzões. Então, um dia, se alguém te chamar de merda, você pelo menos tem valor histórico. Não, você tem um valor. Meu amigo, você sabe quanto que custa um cocô de baleia fossilizado? Que porra de informação é essa? What the fuck? Alguém falar com você que tá fazendo merda, você fala assim, apenas estou fazendo um registro histórico. Não tem merda. Acabei de mudar a maneira que eu falo que tô indo no banheiro. Tô ali fazendo um registro histórico. Vou ali fazer uma pintura rupestre na porcelana. Oh, shit. Here we go again. Cara, a parada, curiosidade sobre cocô de baleia é que o perfume francês, eles usam o pó desse cocô fossilizado de baleia pra fixar o cheiro. Eles não tomam banho e ainda passam merda no corpo pra ficar cheiroso? Rapidão, eu quero saber, alguém pode me responder, como que a gente saiu de hominídeos pré-históricos pra cocô de baleia? O cocô, ele é uma coisa cíclica, né? Ele nunca termina, é um ciclo. É isso, cara. A zebra come, caga, depois o cocô decompõe, depois ele fertiliza uma outra grama e vai outra zebra e come de novo. É assim, é ciclo. Um dos primeiros objetos que se tem é a Vênus. A Vênus de Milo, caralho. What? Não. Vênus de Milo é estátua sem braço, mostra a cultura. Não, mas não é essa, porra. Isso com toda certeza não é pré-histórico. Não, eu tô ligado, mas mandou um Vênus. Porra, Vênus que eu conheço, Vênus de Milo. Você é burro, cara, que loucura. É um anãozinho sem braço? Eu não conhecia essa porra como Vênus. Eu também não. Eu tava nessa mesma imagem aí que o Morsa tá tendo. É aquela Vênus de... Eu não sei se é Willendorf que fala. Willendorf, exatamente. Mas é um anãozinho gordinho com peitinho. Essa estátua, ela é muito controversa, na real, porque, tipo assim, muita gente pergunta sobre o que ela é, né? Aliás, tem outra que é anterior a ela. É chamada de Vênus de Hohlfels, que é um bonequinho em marfim. Mas que ela é na mesma pegada. Ela é um bicho com os peitos desproporcionais, super baixinho, e as pessoas, elas teorizam sobre o que era isso, né? Muitos falam que era o modelo da mulher ideal pro homem pré-histórico. O padrão de beleza daquele período.
Mas, enfim, fica aí a pergunta, né? Por que alguém ia fazer esse bonequinho? Atender as necessidades instintivas. Pode ser. Pra você acompanhar com a gente, você pode dar uma olhada na nossa postagem do Instagram, que a gente compartilhou os bonequinhos lá pra você dar uma olhada. Muito legal. O que é isso, né, velho? O que é isso? Parece um frango. É Cthulhu, cara. É Cthulhu. Eu não entendi como é que funciona isso aqui, não. Tá sem a cabeça mesmo? Não, a cabeça é aquela ali. É aquela micro cabeça ali. Essa Vênus de Lindendorf, eu já ouvi falar que ela não é a figura feminina, mas ela representa alguma coisa de fertilidade. É tipo os seios grandes, tipo de uma mulher grávida, com a silhueta mais arredondada, que é tipo de uma mulher grávida. Alguma coisa do tipo, mas que fica de curiosidade aí pra gente refletir sobre. É isso então, essas foram as nossas curiosidades sobre pré-história e pincelamos um pouquinho sobre evolução também, metemos o bedelho na biologia. Considerações finais, como sempre, puxa a fila, meu querido Arquio Odobenos. Basicamente, eu recomendo que leiam pra não falar bosta igual eu falei. Possivelmente fiz o papel do Thiago nesse episódio. Infelizmente, ele não nos brindou com a sua presença. E eu agradeço desde já a participação novamente do Paraquedas. E eu agradeço a participação do grande Teorbaman. E pra vocês que sentem falta do Thiago, não se preocupe, ele voltará em alguns episódios. Talvez no próximo, Ninguém sente falta do Thiago, ninguém. Considerações finais então, Teorbaman? Queridos ouvintes, quem se interessou pelo assunto, eu recomendo que vocês, primeiramente, olhem os vídeos do Pirula. Tem vários vídeos muito interessantes e bem informativos sobre evolução, sobre os hominídeos. Então, pesquisem lá, cara. Pirula falando sobre claudística, sobre humanos chimpanzés. Procurem lá. Pirula tem um conteúdo excelente sobre esse assunto. Paraquedas? Como seria um paraquedas primitivo? Eu fiquei imaginando isso agora. Uma folha de bananeira. Né? Será algo parecido com o português que pulou de... Pode ser parecido com o João Torto, né? É parecido com o João Torto. É, o troglodita da Torto. E se você, meu caro ouvinte, não sabe quem que é João Torto, escute o segundo episódio do Bibliobunker. A minha consideração final é que Operação Tapa Buraco concluída com sucesso. Explicando um pouco melhor isso, é porque a gente começou a falar sobre... vamos falar sobre pré-história e evolução, o que nós vamos falar e não sei o quê. Quem que quer participar? Todo mundo fugiu. E Paraquedas falou, então, não é o meu favorito não, mas tamo aí. Não, mas é porque eu preciso de alguém pra tapar buraco, a pá tá aqui. Em caso de emergência... Paraquedas tá aqui. Puxa a cordinha do paraquedas, né? O momento tão aguardado, mas nem tanto assim. Infelizmente, o nosso número de medalhistas caiu desde o último programa. Mas mesmo assim, aqueles que participaram, nós temos nossa imensa gratidão e vamos distribuir agora a medalha Cacetinho. Chega a manteiga derrete. Segura esse cacetinho aí. O primeiro condecorado, o senhor @LeoHSantos, frase dita por ele mesmo, abre aspas, eu só paro no Phelps, fecha aspas. Sou um gênio pra ganhar essa prova. O segundo condecorado foi o nosso queridíssimo Léo do RH, Léo do Rolando Histórias, @podcastRH. Nosso terceiro também, sempre frequente aqui, um medalhista já conhecido, @Davi Raftopoulos de Oliveira, e o seu nome é evidentemente o @, só faltou ele pôr o RG e o tipo sanguíneo no dele também. E dessa vez, um casal medalhista. @Thiago M. Prado e @Brent Gil, o Thiago original e sua namorada Gil. Eu não sei se esse Gil é de Juliana, de Jubes Creusa, mas é Gil. A Gil, parabéns Thiago. E meus pêsames, Gil, que agora está com o Thiago. Vai ser obrigada a ouvir teorias conspiratórias de helicóptero o resto da sua vida. Por último, @Larissando. A senhorita Larissa receba a sua medalha Cacetinho. Do Cacetinho. Esses foram os nossos condecorados no dia de hoje. Parabéns a cada um de vocês. E, gente, por favor, vamos compartilhar essas medalhas assim que sair, porque esse número tá caindo e isso não tá legal. Vamos subir isso aí, vamos compartilhar essas medalhas, que na semana que vem eu quero ver pelo menos 10 medalhistas. Essas, eu tô achando que eles vão precisar daquele incentivo mesmo, viu? Então vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir acumular 200 medalhistas até o final do ano, vamos colocar aquele plano em prática? A gente não consegue 200, você sabe, né?
Então a gente não coloca o plano em prática, cara. É isso, gente. Obrigado aos medalhistas. E aí, pessoal, eu sou o Thiago Original. É isso, pesada. Como vocês estão? Você não apareceu no programa de hoje, safado. Cara, infelizmente eu me atrasei pra chegar no bunker, entendeu? Os caras com canhão de plasma estavam me cercando e eu tive que achar outro caminho. Por isso que eu me atrasei um pouco. Tá tudo certo. Mas apesar da minha ausência, o Orbaman e o Paraquedas, acredito que eles conseguiram abordar bastante esse tema aí e falar bastante sobre a pré-história. Então acho que não foi tanta falta aí. Mas por que você está aqui, afinal de contas, meu querido Thiago Original? Eu estou aqui para lembrá-los da votação que está ocorrendo agora, neste exato momento, no nosso Instagram, do @bibliobunker. Estamos fazendo a votação para saber qual nação e qual líder vocês gostariam de saber um pouco mais da história. O comentário mais votado, mais curtido, eu vou fazer uma gameplay junto com o Sanzio, talvez mais algumas pessoas, na civilização que vocês votarem. E junto com isso, no podcast, no Bibliobunker, faremos uma explicação sobre essa civilização. Então, corram lá, votem em Esparta. Ou votem no que você quiser, na verdade. O Bibliobunker, ele vai... Mas o que você quer é Esparta, cara. Você quer Esparta. Você quer Escócia, você quer Escócia. Mas, enfim, o Bibliobunker vai fazer um programa especial sobre aquele subtema escolhido, porque às vezes a civilização, ela abrange um momento muito grande e não dá pra falar sobre tudo. Então nós temos alguns subtemas que são respectivos aos líderes aos quais o Civilization escolhe. Quais são esses subtemas, Thiago Original? Primeiro subtema, claro, a Rainha Gorgo e os guerreiros de Esparta. Outro tema, a Cleópatra e o Egito Ptolomático. Não sei. Ptelomaico. Eu não sei. Puta merda, olha que nome esquisito. O rei Robert de Bruce, sobre a independência da Escócia. Tlatoani Montezuma e a Sociedade Azteca. E por último, o czar Piotr. Você se surpreenderia o quão fácil essa palavra é. Czar Peter. O Czar Peter, certo? E a Grande Guerra do Norte. Se você quiser caprichar no sotaque, você pode mandar um Czar Peter, mas... Não, tem um P-Y-O-T-R. Como que é Peter? Não faz nem sentido. São os nossos 5 temas, as 5 opções de voto. Talvez mais pra frente, conforme vá andando os episódios do Bibliobunker, faremos sobre outras civilizações, traremos talvez até outras votações de diferentes civilizações pra vocês. Mas por enquanto são essas 5. E é isso, galera. Só dando aqui uma leve contemporizada nos votos. Nesse exato momento, o senhor Rei Robert de Bruce está vencendo Freedom. Em segundo lugar, nós temos a Rainha Gorgo e os Guerreiros de Esparta. Em terceiro lugar, empatados a Cleópatra e o Egito Ptolomaico, junto com Tlatoani Montezuma e a Sociedade Azteca. E lá atrás, mas bem atrás, onde Judas perdeu a bota, a gente tem o Czar Peter com 2 votos. Se você quiser... Não, vocês não querem nada, vocês querem votar em Esparta. Se você quiser saber dos votos, é assim que está a nossa tabela no exato momento dessa gravação. Além do Instagram, a gente também abriu a votação no YouTube. Na comunidade do YouTube tem lá, é só você curtir do mesmíssimo jeito do Instagram. E por falar em Instagram, Thiago Original, qual que é o Instagram do Bibliobunker? @bibliobunker.podcast. @bibliobunker.podcast. E Sanzio, reitere para nosso favor, caso eles queiram enviar alguma coisa para nós, fotos de melancias quadradas e azuis, aonde eles devem enviar? No período das cavernas não dava para se enviar mensagem porque não tinha inscrito, mas hoje em dia você pode enviar o e-mail para o bibliobunker.podcast@gmail.com, assim como se você quiser participar com a gente com as medalhas, ser um medalhista, você pode sempre participar com a gente, fazer os comentários, dar a curtida, interagir conosco no Instagram, @bibliobunker.podcast. E senhor Teorbaman, o que o pessoal não pode esquecer? Vocês sempre serão muito bem-vindos e bem-vindas no Bibliobunker.